Irmãos, vamos lá, Lucas capítulo 13, coloca para mim, Lucas, o tema do culto. Eu quero trabalhar hoje com os irmãos, ainda pensando na nossa campanha de missões estaduais, eu quero trabalhar com os irmãos sobre arrependimento ou morte. Esse texto fala disso, Jesus falou disso, essa é a mensagem do Evangelho. Só existem dois caminhos para o ser humano, ou é o caminho do arrependimento, ou é o caminho da morte, e eu quero ler com você. Você já abriu, amém? Lucas 13, de 1 a 5, um texto bem interessante, talvez pouco conhecido por vários irmãos, mas que contém uma história bem impressionante, e eu quero trabalhar com os irmãos hoje. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Porém, se não se arrependerem, todos vocês perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Jesus, orientação do próprio Jesus, e nós vamos meditar um pouco nessas palavras. Esse texto aqui ele é muito interessante porque acontecia no tempo de Jesus algo que acontece também muito nos nossos dias hoje. Eu quero aqui trazer um pouco do contexto dessa história que está aqui. Pilatos foi um imperador muito cruel, um dos mais cruéis que se passou por Jerusalém, e ele gostava muito de manter a ordem na cidade, e para isso, Pilatos então sempre comparecia em todas as festas, principalmente na festa da Páscoa, que era a ocasião aqui onde Jesus estava, as pessoas estavam, e também a ocasião que as pessoas chegaram a Jesus e estavam falando a respeito. Essa matança que esse imperador fez foi em uma festa da Páscoa, no templo de Jerusalém. Para manter a ordem no templo, o imperador gostava de se fazer presente nas festas. E uma coisa interessante, irmãos, que em certa ocasião, esse imperador terrível, abominável, fez uma das maiores atrocidades que a gente pode imaginar. Que atrocidade é essa? Alguns galileus, alguns homens que vieram da Galiléia para Jerusalém prestar sacrifícios ao Senhor, começaram ali alguma espécie de tumulto. Por causa disso, para mostrar a sua maldade, a sua crueldade e também o seu poder sobre as pessoas, Pilatos então matou essas pessoas por causa desse tumulto. Não só isso, além de matar, Pilatos misturou o sangue das pessoas com o sangue dos animais que estavam sendo sacrificados, mostrando tamanha crueldade, tamanha maldade e, claro, tamanho poder que ele exercia sobre aquelas pessoas. Pois bem, tendo isso na nossa mente, é interessante notar que no pensamento judeu antigo, existia a crença de que o seguinte: todas as coisas ruins que acontecem com você é por causa das coisas ruins que você faz. O judeu tinha isso muito forte no seu coração, ele acreditava nisso. Acontecia algo de ruim com você, for por causa das maldades que você pratica, e não tem conversa. Então, isso era uma crença do passado, mas não só do passado. Isso é uma crença nossa hoje em dia. Até porque quem aqui nunca ouviu a frase sobre outra pessoa, também só faz coisa ruim? Coisa ruim acontece com alguém e você conversa com outras pessoas e a gente ouve: não, mas aquela pessoa também só cometia maldades, só praticava o mal, claro que iria acontecer alguma coisa ruim com ela.
Então isso ainda está na nossa mente hoje. Nós ainda temos essa crença impregnada no coração de que não, tudo que acontece de ruim com o ser humano é por causa de outra coisa ruim que esse ser humano fez. Bem, irmãos, uma coisa importante de se dizer aqui, antes de entrar na explicação de Jesus, é o seguinte: sim, existe a lei da semeadura. Qual é a lei da semeadura? Aquilo que você planta, certamente você vai colher. Não tem como fugir dessa lei. Agora, no caso de Jesus aqui, Jesus fala o seguinte: nesse caso específico, não foi isso que aconteceu. Existe a lei da semeadura, mas nesse caso aqui, não foi isso que aconteceu. Jesus, ele cita um outro evento, um outro caso, para poder comparar e mostrar para aquelas pessoas que estavam perguntando Jesus, que não é lei da semeadura que está acontecendo aqui. Jesus traz aí a queda da torre de Siloé. Você não vai achar em lugar nenhum na Bíblia Sagrada a explicação desse acidente, mas através das palavras de Jesus nós podemos presumir algumas coisas. Foi um acidente de uma torre que matou 18 pessoas. Só havia 18 pessoas debaixo daquela torre? Talvez não, mas o fato é que 18 pessoas morreram com a queda dessa torre. Jesus traz esse exemplo para mostrar o seguinte: olha, a situação é exatamente a mesma que aconteceu com essa matança de Pilatos. Eles não morreram por causa de coisas ruins que eles cometeram, mas sim por causa da crueldade de um tirano, de um imperador, de alguém que tinha a crueldade habitando no seu coração e por motivo ou por outro agia de acordo com a sua maldade. Então ele agiu, matou aquelas pessoas. Foi a mesma coisa. Aquelas 18 pessoas não morreram por causa de algo espiritual, ou por causa de pecados que cometeram, ou de coisas erradas que praticaram. Não, a torre caiu, elas estavam debaixo, então morreram. Irmãos, nós podemos traduzir isso aqui de uma forma bem simples. O que é lei da semeadura? Vamos lá. Bebida e direção, combina, sim ou não? Não. Então, a pessoa bebe, fica bêbado, pega um carro para dirigir. Olha, pode dar certo, ela pode chegar na sua casa sem nenhum arranhão. Agora, pode dar errado. E se der errado, não tem como você afirmar que é outra coisa. Ah não, foi um simples acidente. Não foi, porque a pessoa buscou aquilo. Ela fez algo que não poderia fazer e depois dirigiu. Então é simples assim, ação e reação, poderíamos também colocar dessa forma. Então isso é plantar e colher. É a gente em sã consciência já fazer alguma coisa que sabemos que não deve. Tem um caso interessante, irmãos, eu não vou lembrar a referência de cabeça, Levíticos capítulo 9, se não me engano, lá vai estar narrado a história de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú é uma história bem interessante, já até preguei aqui muito tempo atrás um sermão sobre esse episódio. Lá vai estar escrito o seguinte: olha, a regra para se prestar um sacrifício no templo já estava toda estabelecida, e uma delas era não levar fogo estranho ao templo. Lá já tinha o fogo que era dado pelo próprio Deus, e esse fogo era a representação do poder de Deus. E esse fogo ficava 24 horas do dia aceso, não se apagava. Nadab e Abiú fez o quê? Tudo indica, através de outros textos, que eles se embriagaram e levaram fogo estranho no templo e queimaram o sacrifício. Primeiro, eles nem poderiam fazer isso. Quem fazia o sacrifício era o sumo sacerdote, eles eram auxiliares, filhos de Arão. Então, a lei já estava toda estabelecida. Mesmo assim, eles foram lá, levaram fogo estranho na casa do Senhor, e diz o texto de forma muito clara: veio o Senhor e os matou, e os consumiu. Não foi um simples acidente. Plantou, colheu. Então, isso é lei da semeadura. Agora, o que estava acontecendo aqui nesse episódio?
Essas pessoas que foram ao encontro de Jesus para procurar Jesus, se tratava dos pecados que eles tivessem cometido, queriam, na verdade, irmãos, culpar aquelas pessoas que morreram da sua própria morte. Eles queriam, de alguma forma, achar um culpado e dizer: não, Jesus, eles morreram porque fizeram isso. Não. Jesus, eles sofreram porque fizeram isso. Jesus diz: não é o caso, tanto que traz o exemplo da torre de Siloé. Agora, o que é que Jesus está dizendo aqui? Vamos trazer o mesmo exemplo do acidente de carro. O primeiro não foi acidente. Agora, vamos lá. Num ônibus tem, 50 pessoas. Chovendo, aquele ônibus faz uma curva, derrapa, cai na ribanceira e morre das 50, 30 pessoas. Você vai falar que é porque aquelas pessoas eram piores do que as que não morreram? Como que a gente vai falar o seguinte: não, morreu 30 porque eram pessoas ruins? Não dá para fazer essa conta. Jesus traz o exemplo da torre para falar o seguinte: olha, não é essa a matemática. Morreram por causa da crueldade de um homem. Lá na torre morreram por causa que a torre caiu. Simples assim. Então, irmãos, não se trata de lei da semeadura. Agora, a resposta de Jesus para essas pessoas, ela vai num campo muito maior. Já falei para você, nós devemos prestar atenção nas palavras de Jesus. O povo está falando de morte. Jesus fala de perecer. Jesus não usa o mesmo termo que as pessoas usam quando perguntam Jesus sobre aquelas pessoas. Jesus diz o seguinte: olha, eles pereceram. A resposta de Jesus aqui, irmãos, é o seguinte: todos nós somos pecadores diante de Deus, todos os seres humanos, e se não houver um arrependimento, nós pereceremos. Nós pereceremos. Jesus vai além da pergunta que eles fizeram, e nós vamos entender o porquê desse além. Esse texto aqui, ele fala para mim e para você a respeito de duas coisas: arrependimento e morte. É o que Jesus está querendo ensinar para aquelas pessoas. Jesus também faz a mesma coisa com aquelas viúvas que estavam indo atrás de Jesus, chorando, e Jesus fala assim: olha, não chorem por causa de mim, chorem por causa de vocês mesmos. É a mesma mensagem. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Vocês vão perecer se vocês não se arrependerem. É a mesma mensagem. Então, primeira coisa que nós vimos aqui nas palavras de Jesus é sobre arrependimento. E sobre isso, irmãos, tem algumas coisas interessantes que eu e você nós precisamos prestar muita atenção. Arrependimento é o entendimento de que todos nós somos igualmente pecadores diante de Deus. E a palavra-chave aqui é esta: igualmente. Que eu e você, nós somos pecadores, que os homens e as mulheres, as crianças que aqui estão ou que estão nos acompanhando, são pecadores, isso nós já sabemos. O que Jesus enfatiza aqui, com essas histórias, com esses exemplos, é que nós somos igualmente pecadores. O pecado aqui, ele iguala o ser humano. O pecado aqui, ele deixa todo mundo igual, todo mundo. E nós vamos entender um pouco mais. O arrependimento gera no ser humano uma consciência acerca dos atos pecaminosos. Irmãos, arrependimento é algo maravilhoso. Quem já passou pelo verdadeiro arrependimento entende isso. Essa consequência dos atos pecaminosos. Por quê, irmãos? Sim, eu e você, crente, falamos isso hoje pela manhã, nós cometemos pecado. Nós praticamos atos pecaminosos, fazemos coisas erradas. O crente faz, o ímpio então, muito mais. Mas a realidade é essa: todos nós temos pecado. A palavra de Deus já fala: se você diz que não tem pecado, você mente, você é mentiroso, e você não conhece a verdade, não conhece a palavra de Deus. Todos nós cometemos atos pecaminosos. Agora,
Quando nós pensamos nisso, que o crente comete atos pecaminosos, e é só o verdadeiro arrependimento que traz essa consciência, nós pensamos em algo muito interessante. Existem muitos crentes que não têm essa consciência de que comete pecado, de que é pecador, e diz a própria palavra que se você não tem essa consciência, você se engana a si mesmo, você não conhece a verdade, porque você acha que tudo aquilo que você faz é bom. Pastor, todas as minhas ações são boas ações. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com isso. O arrependimento mostra para mim e para você que não, nós cometemos atos pecaminosos, por mais que isso não seja uma regra na vida do crente. Como eu já falei aqui, o crente, ele mais acerta do que erra, essa é a verdade. O crente, ele mais tem acertos do que erros, e assim nós devemos dirigir a nossa vida. Agora, isso não significa que nós não erramos, vez ou outra vamos cometer os nossos atos errados, e falta em muitos crentes essa consciência de que comete atos pecaminosos, pratica vez ou outra coisas erradas, e se enganam dizendo, não, tudo que eu faço é bom, todas as minhas ações para com as outras pessoas são boas ações, tudo que eu falo são só palavras que edificam, como Efésios exige de mim e de você. Irmãos, não é sempre assim. E por que muitos crentes têm essa falsa consciência? Por um motivo muito simples, porque julgam que as suas intenções são somente intenções boas. E aqui é uma diferenciação que nós precisamos fazer. Por mais que a nossa intenção seja boa, e na maioria das vezes é mesmo, deve ser, mas nós podemos pecar na hora de praticar, na hora de executar aquela nossa boa intenção. Muitas vezes nós queremos fazer uma boa ação para com outras pessoas, e nós temos o nosso plano muito bem elaborado na nossa mente, e você diz, não, isso aqui é algo saudável, e talvez até seja, mas na hora que você vai executar, você pode deslizar, você pode errar, você pode pecar. E eu vou mais além, talvez aquilo que você bolou como plano, pode não ser totalmente saudável. O arrependimento, irmãos, ele gera essa consciência no crente, de que ele não é diferente de outro crente. Ele comete atos pecaminosos, nós erramos, nós pecamos. Agora, qual é o ponto aqui? O arrependimento gera em mim e em você, irmão, essa consciência de que nós não somos melhores do que outros crentes, porque talvez o nosso pecado não seja tão expressivo como o dos outros crentes, e é onde nós pecamos muitas vezes, apontamos para outros crentes, porque o pecado dele foi descoberto, e foi algo muito feio, muito pesado, e nós dizemos, não, nós somos melhores, porque o nosso pecado é pequenininho, e já diz a canção de criança, não existe pecadinho, e nem existe o que? Pecadão. O pecado, ele iguala todos os seres humanos, e também todos os crentes, e o que é que mostra isso? O arrependimento. Se você for alguém verdadeiramente arrependido, você jamais vai olhar para outro crente que cometeu um pecado grave e vai dizer que você é melhor que ele porque o seu pecado é pequenininho, é algo talvez inofensivo para quem quer que seja, e não é de forma alguma. Arrependimento gera essa consciência em mim e em você, e a palavra de Jesus aqui é muito clara. Se você não se arrepender, você vai perecer, todos vocês perecerão. Agora, existem aqueles que não são crentes, que acham que vivem as suas vidas de forma tranquila, sem agredir a Deus. Não é assim. Você que não entregou a sua vida a Jesus, a sua vida inteira é uma vida de afronta a Deus. Todos os seus atos são afrontas ao Senhor. Falava hoje com a Janaína,
Pastor, mas é muito melhor um não crente estar fazendo uma coisa boa do que uma coisa totalmente depravada, porque assim ele também vai estar exaltando ao Senhor. Tome muito cuidado com isso. Não é assim que as coisas funcionam. O profeta diz que as nossas obras são trapo de imundície. Vamos ler aqui hoje que se não for o arrependimento, nós não temos uma consciência de que estamos desagradando ao Senhor. Por mais que a sua vida, você que não entregou a sua vida a Jesus, você não vive uma vida totalmente depravada, não faça o mal, por assim dizer. Você está desagradando ao Senhor com a sua vida inteira. Porque com toda a sua vida você está negando Jesus como Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. E isso falamos aqui hoje pela manhã, é o principal pecado da humanidade. Esse pecado não tem salvação, não tem perdão, a não ser que haja arrependimento. Arrependimento. Então, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, o verso 13 e 14. Esse texto mostra para mim e para você a consciência que o arrependimento gera. Mostra toda a obra salvífica de Deus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Vai mostrar os meios pelos quais nós fomos salvos e os meios pelos quais foi colocado na nossa mente a consciência de que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender. Hebreus capítulo 9, 13 e 14, a palavra de Deus diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha espargidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, o Espírito de Deus, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Irmão, você só terá uma consciência de que as suas obras são mortas, se você passar pelo verdadeiro arrependimento. O arrependimento gera isso em mim e em você. Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos, entregar a sua vida a Jesus. Só depois disso, você vai entender que a sua vida não era tão certinha como você achava que era. É só depois do arrependimento, da conversão, que o ser humano consegue entender: realmente eu não vivi uma vida correta. Não vivia. Você aqui que é crente, já passou pelo verdadeiro arrependimento, sabe do que eu estou falando. Nós não vivíamos agradando ao nosso Deus, agora nós vivemos, cometemos ainda os nossos atos pecaminosos, mas a nossa vida sim, ela agrada ao nosso Deus. Outra coisa que o arrependimento gera, é uma consciência de que o ser humano, ele está em um estado pecaminoso. Isso aqui é algo também importante que nós precisamos entender. Sim, esta é a condição de todo ser humano. Nós ainda estamos nesse estado, vivemos nesse mundo pecaminoso e por isso pecamos. Por isso cometemos esses atos de injustiça que nós acabamos de falar. Essa é a condição de todas as pessoas aqui, nesse exato momento, e de todas as pessoas espalhadas na face da terra. Nós estamos em um estado pecaminoso, vivemos em um mundo depravado, que, como já aprendemos aqui no passado, caminha a passos largos para uma podridão, e isso não vai mudar, e enquanto vivermos aqui, continuaremos a praticar os nossos atos pecaminosos. Romanos fala que todo ser humano pecou diante de Deus na pessoa de Adão e Eva, e por isso está afastado da presença de Deus, afastado da glória de Deus, afastado do amor de Deus. Essa é a condição de todo ser humano. Você que não entregou a sua vida a Jesus, ainda está afastado do amor de Deus, e aquilo que está sobre você, nesse exato momento, é a ira de Deus, a ira de Deus. E isso vai vir de forma prática, quando Jesus vier buscar a igreja dele. Mas, irmãos, qual é a boa notícia? Para mim e para você, crente, é que se eu e você, nós entregamos a nossa vida a Jesus, passamos pelo verdadeiro arrependimento, irmãos, não somente nós temos a consciência de que nós somos pecadores,
mas nós também temos a consciência de que o sangue de Cristo nos lavou, nos remiu de toda injustiça. Como nós falamos aqui hoje pela manhã, um texto muito difícil que João escreveu. Olha, aquele pecado que não leva à morte e morte eterna, você não precisa se preocupar se você morrer antes de pedir perdão para Deus, porque o sangue de Cristo derramado naquela cruz lavou você, e Deus agora vê você através do sangue de Cristo. Não é mais imputado sobre você culpa alguma, sobre pecado algum. Você precisa crer nisso no nome de Jesus. Agora, se o pecado que você pratica é dizer que não crê em Jesus, aí sim você deve ter medo, aí sim você deve temer a morte. Mas aquele que já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, nós não tememos a morte eterna, nós não tememos essa morte que nós vamos participar, porque nós sabemos que o que nos espera é a vida. Tiago já fala, o crente, ele fecha os olhos aqui nessa terra, abre os olhos para a eternidade, para a vida eterna. Isso é o que te espera, crente. Isso é motivo de muita alegria. Nós continuamos sendo pecadores, mas pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Essa é a nossa realidade para você que já aceitou a Jesus. Efésios 2, verso 1 a 6, diz assim: e lhes deu vida. Esse texto é muito importante para o crente. E lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa condição. Esse texto mostra como foi o nosso passado. Não vivíamos agradando ao Senhor. Hoje nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Aquele que se arrepende verdadeiramente, ele continua sendo pecador e ele sabe disso. Ele tem essa consciência. Ele não se acha melhor que outro crente por causa do pecado que o outro cometeu. Mas sabe também que agora é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Arrependimento. Você só vai entender o que é isso quando você se arrepender de fato, de verdade. Mas Jesus também fala da morte. E quando Jesus fala da morte, nós precisamos entender aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, morte é algo inevitável a todo e qualquer ser humano. Não tem jeito. Aquelas pessoas estavam falando disso. E eu não sei se você já se deu conta dessa realidade, mas eu quero deixar isso aqui muito claro. Você um dia vai morrer. Amém? Tem uns aí que... Essa é a realidade. Você um dia vai morrer. Não tem jeito. Tem um filme que a Isaíra queria passar para os adolescentes, que se chama A Filha do Rei. É um conto. E o pai da princesa lá, o rei, né, o pai da princesa, ele vivia a sua vida atrás de uma sereia que tinha o poder de dar a vida. Muito bom esse filme. Assista esse filme. Faça os links com a história da salvação. Entenda os personagens e faça o link. É a história da redenção sendo colocada ali. A sereia tinha o poder da vida. Tinha o poder de curar, de restaurar, de fazer viver.
e o rei buscava essa sereia para que a sereia pudesse dar a ele a vida eterna. Agora, a vida eterna aqui, nesse mundo. Ele não queria morrer. E no final do filme, ele é convencido de que não tem jeito. Não há nada nesse mundo que possa fazer você viver eternamente aqui nesse mundo. Não há nada. Então, você vai morrer. Todos nós vamos morrer um dia. Não tem jeito. E qual é o problema quando se fala de morte? Nem é que a gente vai morrer, porque não tem como. O problema é o tal do quando. Esse é o problema. Nós não sabemos quando vamos morrer. Pode ser daqui a pouco, com um infarto, e tomara que a gente morra de infarto, né? Porque acabou, já nem sente, não é verdade? Sente uma dorzinha, mas logo vai embora, né? Se for fulminante, então, melhor ainda, porque aí não tem dor nenhuma. Mas, irmãos, o problema é esse, nós não sabemos quando vamos morrer. Então, você que não entregou a sua vida a Jesus, deve se preocupar com esse detalhe da sua vida. O crente não mais, porque seja da forma que for, ele já sabe que vai estar na eternidade com Deus. Agora, você que não entra, preocupar com isso, porque talvez você possa não ter muito tempo de vida, por motivos ou por outro. Alguém pode matar você, como vimos aqui no texto, mas um acidente também pode matar você. E fica o desafio: qual é o caminho que você vai seguir? O caminho da morte ou o caminho do arrependimento? Outra coisa que esse texto mostra é a respeito da resposta de Jesus, porque aquelas pessoas falavam dessa morte, Jesus não. Jesus falava da morte eterna. E olha só, irmãos, que coisa interessante. Esse termo que nós temos aí no texto, perecerão, se vocês não se arrependerem, vocês perecerão. Esse texto, quando você traduz ele, tem um significado muito importante. Olha só, perder. Você só perde aquilo que você tem, sim ou não? Primeira coisa. Segunda coisa, ser privado de. O que é isso? Você tem a possibilidade de algo, e você então é privado disso. Ontem teve um rapazinho que foi privado de vir na festinha porque estava fazendo bagunça na escola. A festinha das crianças aconteceu, e ele foi privado disso. Todos os outros celebraram, todos os outros lancharam, brincaram, ele não. Por quê? Foi privado. Então, existe uma possibilidade, existe uma realidade. Muitos vão participar disso, outros vão ser privados disso. E vão ser privados se não se arrependerem. Jesus está falando da morte eterna, da condenação eterna. Então, vocês que não se arrependerem, vão perder isso. Vão perder a vida eterna e vai trocar isso pela condenação eterna. Você vai ser privado daquilo que Deus preparou para você. Você vai perder aquilo que Deus preparou para você, que é a vida eterna. Então, Jesus está falando de perecer. Jesus está falando de algo além da morte física, que uma hora ou outra nós vamos participar aqui nesse mundo. Caso não haja arrependimento, você vai perder a vida eterna. Você vai ser privado, vai ser impedido de entrar na presença de Deus. Eu não sei você, mas eu acho isso muito sério. Muito sério. Por isso a palavra de Deus exige arrependimento. O ser humano não foi feito para a morte eterna. Não foi feito. Nós não fomos criados por Deus para perecer. Fomos criados por Deus para a vida eterna. Mas por causa do pecado que entrou no mundo, entrou no coração de todos os seres humanos, como já vimos aqui, irmãos, nós então fomos privados dessa vida. Qual é o caminho para ganhar de novo isso? Arrependimento. Confessar que Jesus é o Senhor. Confessar que só Jesus tem poder para nos salvar. Caminho do arrependimento.
Graças a Deus que essa oportunidade é para todos. Não perecer é uma oportunidade para todos. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que se arrependa, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que foi preparado para você foi vida eterna com Deus. E se você não se arrepender, você vai perder isso. Você vai ser privado disso. E não somente perder, mas como falamos aqui pela manhã, sempre quando você perde uma coisa, você faz o quê? Ganha outra. É sempre assim. Não há meio termo. Se falando de salvação, vida eterna, principalmente, ou você perde a salvação e ganha a condenação eterna, ou você perde a condenação eterna para ganhar a salvação. É assim que funciona. Arrependimento. Mas você precisa reconhecer essa verdade. Só há dois caminhos: o caminho do arrependimento e o caminho da morte. A pergunta é: qual você vai trilhar a partir de hoje? Qual você vai trilhar? Jesus foi muito claro nas suas palavras: digo a vocês, se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Arrependimento ou morte? Nós precisamos escolher qual vai ser o caminho. Portanto, o desafio para você nessa noite, que ainda não aceitou a Jesus, é um só: confesse os seus pecados a Jesus, e faça isso agora, faça isso hoje, porque, como nós já falamos aqui, você não pode deixar para depois, não pode. Ouça isso aqui com atenção. Tem muita gente que deixa Jesus para depois. Na evangelização é muito comum você ouvir isso: não, pastor, outra hora eu vou fazer isso, depois, quando eu estiver mais velho. Bom, esse mais velho pode não chegar. Você deixa sempre Jesus para amanhã, mas você não se dá conta que esse amanhã pode não existir, como de fato não existe. O amanhã para mim e para você não existe. O que nós temos é agora, é o presente. Então, você que deixa sempre para amanhã, tome consciência disso. Esse amanhã pode não chegar na sua vida, e você então perdeu a vida eterna, foi privado da vida eterna. E se de fato esse amanhã não chegar, a única coisa que te espera é a condenação eterna. É a única coisa que te espera. Como falei aqui domingo passado, nós precisamos entender duas coisas, somente duas. Sem Jesus, o que nós temos aqui nessa terra é morte. E sem Jesus, o que nós temos depois dessa terra também é morte. E ponto. Não há outro caminho, não há outra forma, somente através do arrependimento. Portanto, se arrependa dos seus pecados hoje ainda, porque amanhã pode ser tarde demais. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar. E se você tem alguém na sua família que ainda não aceitou a Jesus, pregue a palavra de Deus para ele. Pregue essa urgência do arrependimento, porque nós só temos um momento para nos arrepender, e esse momento é o nosso agora, é o nosso hoje.